Tudo bem, gente? Capitão Fernando aqui para mais um episódio de Falando sobre Jornada das Estrelas. E eu queria falar com vocês sobre o ano de Star Trek Discovery, o ano de 2255. Então fica aí. Bem, gente, muita especulação está sendo dita e feita sobre Star Trek Discovery, certo? Sobre o visual. Tivemos aí imagens de Klingons, pelo menos parece que são Klingons, certo? E nós tivemos alguma imagem do visual da série. E eu queria então colocar para vocês o que é canônico, o que a gente sabe sobre o ano de 2255, o ano que vai se passar Star Trek Discovery. Que isso já foi uma informação dada, que Discovery vai se passar 10 anos antes da série clássica, 2255. Porque o primeiro episódio da série clássica, Where No Man Has Gone Before, se passaria em 2265, certo? Então, a verdade é que a gente sabe muito sobre aquela época, mas muito mesmo. Então, primeiro vamos falar do visual. Os uniformes usados naquela época é esse aqui que eu estou usando, tá vendo? Que em vez de ter a gola preta, a gola era da cor do uniforme, tá vendo? Certo? E aqui vinha o símbolo da nave, ou do posto avançado, ou da base estelar que você servia. Esse aqui, obviamente, é o símbolo da Enterprise. Mas naquela época, cada posto, cada nave tinha sua própria insígnia diferente, como a gente pode ver pela série clássica, tudo bem? Outra coisa interessante de notar é que as patentes não eram aquelas, eram um pouquinho diferente, tá vendo? Elas são retas e não tracejadas, tudo bem? E essa aqui é de oficial de comando, na verdade, que eu estou usando. E os outros oficiais usavam uma única taja, certo? Na manga de patente. Ó, esse aqui é um uniforme de ciências da época, tá vendo? Ó, vocês podem ver, ele na verdade é de um tecido diferente do tecido da série clássica, o corte dele também é um pouquinho diferente, tá vendo? Gola igual, tá? Que nem vocês podem ver aqui nos meus bonequinhos que nós temos, tá? Outra coisa interessante de montar é que não tinha uniforme vermelho. Verdade, não existia uniforme vermelho, ó. O Scott, que é de operações, ele tinha o símbolo, certo? Mudado com o negócio. E o Kirk, que é de comando, vocês podem ver que a tonalidade não é exatamente a mesma, mas não é vermelho. Então não é que tinha só duas cores, existiam três cores, mas o pessoal de operações tinha um tom de amarelo mais puxado para o laranja, um pouquinho diferente. E isso, na verdade, é por causa da iluminação do episódio. No episódio Onde Nenhum Homem Jamais Esteve, que eles colocaram as três cores, essa jaqueta, essa camisa que eu estou usando, na verdade era verde. Só que a luz que foi jogada no estúdio meio que fez com que ela ficasse meio amarelada. Mas em alguns ângulos vocês podem ver que tá meio verde mesmo, tá? E então acabou tendo só essas duas cores. Mas se você prestar bem atenção, essas duas cores na verdade são três, só que um tom de amarelo não é exatamente o mesmo tom de amarelo do outro. Então tem uma diferença entre o tom de amarelo de operações e o tom de amarelo de comando. Sem falar que, né, comando leva a estrelinha, tudo bem? Então, e aliás, aquela jaqueta que foi mostrada, certo? Aquele uniforme azul que foi mostrado como seu novo uniforme de Star Trek Discovery, pode ser muito bem uma jaqueta de grupo de descida. Como é que a gente sabe tudo isso desses uniformes da época? O primeiro episódio, que nunca foi ao ar, o famoso The Cage, ele se passa em 2254, um ano antes que se passaria, certo? O episódio, a Star Trek Discovery. Então a gente tem aí, certo, que a gente sabe muito bem o visual, os uniformes e não só isso, mas o visual das naves, certo? O visual das naves é o visual série clássica, não é exatamente igual ao visual série clássica. Vocês podem olhar a própria Enterprise, nessa época ela era um pouquinho diferente, tinha o defletor um pouco mais largo, tinha uma capa, um domo diferente nas nacelles, mas ela estava lá. Então, e outra coisa, já que eu estou falando das naves,
tudo bem? Nós podemos ver naves à la Enterprise, mas com design para que mostre na série Star Trek Enterprise? Sim, podemos, sem problema nenhum. Nós podemos ver uma classe NX antiga, nós podemos ver outras naves que seriam um mix entre a era série clássica e a era Enterprise para fazer essa ponte dessas duas eras, podemos sem problema nenhum. Agora o que a gente sabe que tem que estar naquele universo é a classe Constitution, a classe da Enterprise. Sim, a Enterprise foi lançada no ano de 2245 sob o comando do capitão Robert April, certo? Mas nessa época, 2255, ela estava sob o comando do capitão Christopher Pike, como nós podemos ver no episódio piloto. E então nós podemos ver a Enterprise dançando e vagando pelo universo de Jornada das Estrelas de novo, e ia ser super legal ver aquela mesma Enterprise do The Cage voando, e quem sabe computação gráfica, nós não poderíamos ver Jeffrey Hunter, Major Bett e Leonard Nimoy numa cena da ponte da Enterprise, em um cameo em alguma coisa. Seria fantástico ver aquilo. Então aquele visual, não tão colorido quanto da série clássica, mas um visual série clássica mais sóbrio como The Cage, tem que aparecer. Se vocês querem fazer a ligação correta, ele tem que estar lá. Tudo bem, gente? Ok, então a gente já tem isso, tá? Outra coisa, na época da série clássica, tinham 8 naves da classe Constitution vagando, certo? Mas pelo contrato original com a Frota Estelar, 12 foram construídas que já teriam sido destruídas, mas essas naves podem aparecer. Então todas as classes Constitution que apareceram na série clássica podem fazer a sua aparição, certo? Em Star Trek Discovery. E não só as naves, como também as naves auxiliares. Já pensou que legal a gente ver essa nave aqui, a Galileu, ou simplesmente uma classe de naves auxiliares que lembre muito a Galileu passeando pelas telas? Ia ser muito legal ver isso aqui acontecendo, ver essa nave e talvez outras naves auxiliares que lembrem esse design, mas ia ser muito legal. Gente, outra coisa, equipamento de mão. O que a gente pode esperar de equipamento? Existiam tricorders? Sim, existiam, tudo bem? Mas a gente não viu os tricorders, tá? Na mão do pessoal. A gente viu alguns scanners, tá? Mas eles nunca chamaram de tricorder, então eles podem fazer alguma coisa nova, tal. Aliás, o que eles podem fazer é reutilizar, certo? O equipamento de mão de scanners, tipo o equipamento do Dr. McCoy. Isso aqui pode ser visto, ia ser muito legal ver esses scanners de volta, tá? Em Jornada das Estrelas. Esse visual retrô dá certo. Star Wars Rogue One provou que o visual retrô dá certo, então eles podem muito bem usar esse visual, tudo bem? E quanto a comunicadores, o comunicador de Enterprise é esse aqui, certo? Vocês podem ver, ele é pequenininho, certo? Ele tá aqui, ele ficava no bolso interno do pessoal de Enterprise, mas esse comunicador na verdade não pode aparecer, ele pode até aparecer como alguém que uma coisa lá, mas esse comunicador não vai ser o da época, ele tem que ser uma coisa entre esse aqui e o comunicador da série clássica, que na verdade ele era transparente e tinha aquela antena série clássica. Deixa eu pegar ele aqui pra vocês, certo? Aqui eu te esqueci de deixar a mão. Esse é o comunicador da série clássica, certo? Então, o comunicador que a gente viu em The Cage na mão do pessoal, ele tinha essa antena, isso aqui na verdade é uma antena. A antena, né, de flip dele era bem maior e ele era transparente. Tirando isso, ele é bem parecido com esse aqui, ia ser bem legal ver esse comunicador transparente, tá? Entrando, certo? Quanto às armas de mão, muito bem. O phaser de Enterprise é esse. Podemos ver alguma coisa parecida com a pistola fásica de Enterprise aparecendo por lá? Olha, podemos ter alguma coisa parecida sem dúvida nenhuma. Mas no The Cage eles estão usando esta arma aqui. Opa! Essa arma aqui, o que eles chamavam de laser na época, que ela vinha aqui com as regulagens dela, aqui, certo? E era muito, olha, eu quero ver essa arma pra falar a verdade. Eu gostaria muito de ver essa arma aqui voltando pro universo de Jornada das Estrelas, tá? Essa é a arma que é usada
essa arma que é usada pelo pessoal, essa arma que a gente pode ver, ela vai continuar em serviço até o episódio, até 2265 pelo menos, porque ela aparece no segundo piloto com William Shatner, tá? Então essa arma pode aparecer, deve aparecer, eu quero ver isso aqui sendo empunhado pelos personagens de Discovery, que ia ser muito legal. Agora, uma coisa que não tava no Decade, mas pode vir a aparecer porque estava onde nenhum homem jamais esteve, tá? Então pode ser uma coisa nova, vai ser isso aqui, o rifle phaser. Esse rifle aqui, que é também conhecido como phaser tipo 3, ele pode muito bem aparecer, tudo bem na série, não tem problema nenhum nele aparecer. Por quê? Porque ele pode ser simplesmente a arma mais nova que eles vão ter. E imagina que legal, ver essa arma aqui na mão de alguém, certo, sendo usado como o pessoal lá, ia ser fantástico ver essa arma aqui na mão do pessoal, tudo bem? Ok. O que mais podemos falar? Agora, né, já deu para entender o visual, uniformes, tá? O visual interno da nave como deveria ser, o visual das naves, isso tudo a gente sabe sobre o ano de 2265. Agora vamos falar um pouquinho da história. O que nós sabemos que acontece no ano de 2255? Muito bem. Primeira coisa, onde estão os nossos personagens favoritos? A gente sabe que o Spock é um tenente servindo na Enterprise. Então ele pode aparecer, como eu já falei. Agora, sabe quem pode aparecer interpretado por um outro ator? O próprio James Kirk. Porque a história de Jornada das Estrelas deixa muito claro que no ano de 2264, desculpa, 54, o ano do Decade, o Kirk ainda completando seu treinamento, ainda não completo, mas ainda completando seu treinamento da Frota Estelar, estava servindo como alferes na USS Republic. Por causa daquele incidente, ele é promovido, certo, para tenente e vai servir na USS Farragut, certo, o capitão Garovich. Então nós podemos ver a Farragut e o jovem tenente James Kirk. Eu ia adorar ver o jovem tenente James Kirk, obviamente interpretado por outro ator e não Chris Pine, tá? Mas obviamente interpretado por um outro ator que pareça um jovem William Shatner. Por quê? Porque nesse ponto da história, se o Kirk tem 30 quando ele está assumindo Enterprise, seria um ator de 20 anos. Ia ser super legal ver o jovem tenente William Shatner. Aliás, é no ano de 2265 que ele conhece o pessoal lá, o povo da montanha e os colonos lá no Tairi e todo aquele negócio que lá na série clássica, no segundo ano, a gente vai ver com aquela guerra fria com os Klingons. A primeira missão que ele comanda pessoalmente foi no ano de 2265. Então podemos ver menções a ela, mas a gente sabe que naquele ponto ele é tenente e está servindo na Frota Estelar. O Scott também está na Frota Estelar, tá? Muita gente especula que o Scott e o Kirk se conheceram na Republic, tudo bem? Então ele pode muito bem estar aparecendo em algum canto, servindo em algum lugar lá como um engenheiro, tudo bem? O McCoy também, podemos ver o McCoy o McCoy também, esse ponto já estaria na Frota Estelar, tudo bem? Está atuando como médico, ok? Quem não ainda estaria na Frota Estelar realmente é Sulu, Uhura, Sulu e Uhura ainda estariam na Academia da Frota, nos primeiros anos da Academia da Frota, certo? E o Chekhov também não dá para aparecer, tudo bem? Por causa que como ele teria 22, 23 anos, certo? Na série clássica, se passa 10 anos antes, ele tá com 10, 11, 12 anos, não dá para ele aparecer, tudo bem? Mas o pessoal mais velho da tripulação está servindo na frota e uma possível menção à academia, podemos ver um jovem cadete de 18 anos, Sulu, uma jovem cadete de 18 anos, Uhura, podemos ver sem problemas nenhum, ia ser super legal. Quanto ao pessoal de Enterprise, tudo que a gente sabe do pessoal de Enterprise, né, spoiler para quem não terminou Enterprise até agora, então dá um pulinho nessa parte, o Trip tá morto, tudo bem, e o capitão, o almirante Archer, ele morreu em 2245, 10 anos antes, como presidente da Frota Estelar. Mas até aí o Scott Bakula pode muito bem deixar uma gravação em vídeo, alguma coisa que eles veem, que eles olham. Ia ser super legal ver o Scott Bakula interpretando o velho almirante Archer, tudo bem? Agora, quem pode aparecer sem problema nenhum é a T'Pol. Se a T'Pol tinha 60 anos, certo? Lá na época de Enterprise, ela pode muito bem aparecer com 160 anos.
anos, que não é uma idade muito avançada para um vulcano. Se um vulcano vive até 200, a gente viu o Nimoy interpretando um Spock de 200 anos, a gente viu o Sarek interpretando, o Tuvok tem 130, então não daria muito bem pra gente ter a T'Pol na série, fazer essas ligações com Enterprise, ia ser fantástico. Outra coisa que a gente também sabe, muita gente especula sobre Axanar. Axanar, o planeta, todo incidente de Axanar pode aparecer, pode ser mencionado, pode sim, sem problema nenhum, tá? É mais ou menos nessa época, tá? Outra coisa que também pode aparecer, tá? Tudo bem, ser mencionado, mas eu acho que Axanar é um pouquinho antes, mas tudo bem. Outra coisa que pode aparecer, ser mencionado, tem muita gente falando que é um incidente com o Kodos do Carrasco. Eu acho que não dá, porque o incidente com o Kodos do Carrasco aconteceu em 2245, quando o Kirk tinha uns 10, 11 anos de idade, então não tem como mostrar isso, tudo bem? Tá fora da época, tá? Mas uma coisa que tem aqui, o ano de 2265 é o ano que foi feito um tratado de paz entre a Federação e o Império Sheliak. Isso é mencionado no primeiro episódio, tá? Essence of Commands, alguma coisa assim, tá? Nova Geração, o primeiro episódio da terceira temporada da Nova Geração, é aquele que o Data vai para um planeta que o resto da tripulação não pode ir para tirar os colonos, enquanto o Picard tenta negociar com os Sheliaks para eles não matarem os seres humanos. Esse tratado teria sido negociado por mais de 300 oficiais agentes da Federação e teria sido uma coisa de muita tensão na época, então teria sido muito legal ver essa ligação aí com a Nova Geração, que é totalmente canônica. Tá? Bem, gente, isso é o que a gente tem, o que a gente sabe de acordo com o canon de Jornada das Estrelas. Eu não estou falando das especulações que tem por aí, eu não estou falando o que eu espero da série, eu estou falando isso é o que nós sabemos sobre o ano de 2255. Espero que vocês tenham gostado, espero que eu tenha ajudado vocês a se situar onde essa série vai se passar na época, na linha temporal do Universo Prime de Jornada das Estrelas, porque vai se passar no Universo Prime de Jornada das Estrelas, pelo que a gente sabe, tudo bem? Então, gente, se você gostou, dá uma olhada nas outras coisas aqui do canal, curte, compartilha esse vídeo, se inscreve aqui no canal, Nerd Trekkers, que é o canal do fã clube do Star Trekkers. Star Trekkers está fazendo várias coisas aí, a gente vai ter mês que vem aí, 3 de junho, 3 de junho, ainda demora um pouquinho, tá? A nossa doação de sangue que vai ser lá no hospital, vai ser na Santa Casa, tudo bem? Então se der, vem fazer parte da nosso grupo avançado, ok, gente? Capitão Fernando vai ficando por aqui, vida longa e próspera!